É, vamos começar aí o Ver para Desenhar hoje. A Júlia vai estar apresentando para a gente. Se vocês quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade, para a gente todo mundo se ver. E é isso, vou passar a palavra para a Júlia aqui. Então, eu quero primeiro agradecer todo mundo que está aqui junto, que está acompanhando. O Jitsi hoje estava muito ruim, então, se por algum motivo eu sumir ou coisa assim, eu espero que alguém grite para mim ou coisa assim, por favor, Comorg, me avise. Pode deixar. Muito obrigada. E a gente vai começar, então, a oficina. Eu vou me apresentar um pouquinho, principalmente para os calouros, eu acho, que talvez não me conheçam. Eu sou a Júlia, eu entrei no curso em 2018, que significa que agora eu estaria talvez no quarto ano, terceiro ano, por causa da pandemia. E eu sempre gostei muito de desenhar, esses são alguns dos desenhos mais recentes que eu fiz. E quando teve a oportunidade de a gente fazer a semana acadêmica, e eu queria compartilhar um pouco do que é tão forte do meu dia a dia, eu tive uma dificuldade muito grande em estabelecer o que eu queria e o que eu podia compartilhar da melhor forma. Quando a gente teve várias já oficinas de aquarela, de desenho, de várias técnicas, e quando eu fui tentando buscar o fio que mais me ajudou nessa minha jornada de desenho, eu percebi que uma coisa muito difícil para mim e que eu demorei muito tempo para conseguir fazer era conseguir criticar os meus próprios desenhos. Era conseguir olhar e dizer, está errado por causa disso, ou entender o que me faltava. E algo que me guiou muito foi aprender a ver melhor, como uma atividade, como algo que você melhora, que você ganha habilidade em. Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Isso tudo se dá dentro, claro, da Semana Acadêmica de Arquitetura, né? Que, como vocês podem ver, olhando todas as atividades e oficinas que a gente já tem, tem aquarela, tem desenho, das outras vezes a gente teve até desenho com carvão e coisas assim. E existe um valor no desenho na arquitetura também, porque eu acho que vocês já devem ter ouvido, talvez, a professora Silvana falar que o desenhar também é parte da gente se apropriar da imagem. Porque é muito difícil você desenhar algo sem ver direito e você adquirir um melhor entendimento do espaço conforme você vai traduzindo ele para o papel. Conforme você vai lendo ele e entendendo a relação das coisas para você desenhar, isso te deixa mais inteligente também sobre o espaço e como ele está vendo. Além disso, claro, muitos dos estúdios que a gente conhece de arquitetura e desenho de arquiteto famosos, eu trouxe o Estúdio Brasis, que é um estúdio de arquitetura de alunos recém-formados ao UFPR, assim, uns 2 anos por aí, e que traz muito disso do desenho como ferramenta projetual também, que por meio do desenho te ajudar a entender esse espaço. Eu trouxe esse gráfico aqui para a gente começar falando, de tentar dividir o que é desenhar em duas coisas diferentes. Que uma coisa é a sua habilidade motora, por exemplo, o quão boa eu sou no lápis em fazer uma sombra mais clara e depois uma sombra mais escura, e o como é a habilidade de você perceber o desenho. Eu acho que talvez vocês possam se identificar com isso, independente do nível de proximidade que vocês têm com desenhar, que às vezes a gente faz um desenho e a gente acha muito bom, e daí depois a gente faz outro desenho e a gente parece que ficou pior, que a gente perdeu alguma coisa. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente ficou melhor em perceber os nossos defeitos. Que quando a gente tinha feito aquele desenho anterior e achado muito bom, a gente não conseguia ver os desenhos, os defeitos antes. Não é que a gente estava necessariamente melhor em desenhar. E esse ciclo da gente, às vezes, tendo uma habilidade motora melhor e depois uma habilidade de perceber melhor, é muito recorrente. E o que eu quero falar agora é um pouco especificamente dessa parte de ver e de perceber o desenho. Claro que você também precisa fazer a parte motora fina. E tem várias ferramentas na internet, eu até trouxe aqui algumas para o slide que depois eu vou disponibilizar, sobre como fazer desenhos de forma mais solta, de como treinar essa habilidade, que tudo não vai ser abordado agora tanto, por exemplo. O que acontece muitas vezes no nosso cérebro quando a gente vai desenhar é que, se, vamos supor, essa imagem dessa árvore, se a gente fosse borrar ela no Photoshop, fazer com muito menos pixel, tentar simplificar ela ao máximo, ela ia ser um conjunto de borrões.
Mas se eu falasse para vocês, às vezes, desenhe uma árvore, vocês iam desenhar um símbolo da árvore, de uma árvore genérica que vocês têm na cabeça de vocês, que não é nada parecido com aquilo. Às vezes é independente, às vezes mesmo olhando para o desenho, para a foto, para o que você tiver de referência, você acaba só conseguindo traduzir o símbolo, ao invés das formas e das manchas e cores e texturas que formam essa imagem que seu cérebro está interpretando. Então, é a gente ficar mais consciente sobre esse processo que acontece de tradução da imagem que a gente absorve e depois a gente externaliza, que é o que eu vou falar sobre. Dentro disso tudo, eu quero deixar bem claro que eu não acho que ninguém tenha, sei lá, obrigação moral de aprender a desenhar. Eu não acho que você precisa aprender a desenhar para ser um bom arquiteto. Eu não acho que todo mundo gosta de desenhar. Eu acho que se você faz o mesmo desenho 10 vezes e você gosta de fazer uma menininha e a menina igual, você faz 10 desenhos de menina igual, e isso te deixa feliz, então ótimo. Eu gosto muito de desenhar. Eu acho que é uma habilidade que é muito construtiva, que te permite se divertir, entender coisas melhores, mas eu não acho que, por exemplo, todo mundo deva fazer isso. Um outro exemplo é que você nem precisa aprender a ser mais realista ou dominar mais essa tradução para fazer bons desenhos. Por exemplo, tem um monte de cara velho europeu pintando a óleo que copiava em cima, que nem um garoto, eles botavam algo por baixo e passavam por cima várias cópias de desenhos de outras pessoas. E isso é super ok. Como, por exemplo, até hoje em dia a gente tem tudo isso da arte contemporânea sobre reapropriação de imagens. Essa é a Kara Walker, que é uma artista contemporânea muito importante, que faz obras muito, muito significativas, muito comoventes, e ela está copiando silhuetas, no caso de filmes da Disney aqui. E nem por isso não é uma arte menos forte, pelo contrário. E daí agora eu começo uma parte mais prática de exemplos para a gente tentar engajar com isso. E eu começo falando sobre essa frase, que é parecer anatomicamente correto é muito mais importante do que ser anatomicamente correto. Eu vou dar o exemplo desse desenho do meu amigo Bruno. Ele é programador e ele fez isso que eu citei de exemplo que várias pessoas fazem, que é ele tirou uma foto, ele colocou no computador e ele foi por cima no Photoshop contornando a foto dele. E depois disso, ele disse, tá muito esquisito. Não gostei, eu consigo perceber que tem algo diferente, algo que está esquisito na anatomia dessa mão. Só que é literalmente uma cópia do formato da foto. Então, não é anatomicamente incorreto, mas para ele parece incorreto. E ele me dizia, eu acho que esse dedão tá muito esquisito, eu acho que o dedão tá muito grande. E ficou dizendo, meu Deus, eu acho que minha mão é esquisita ou algo do gênero. E eu acho que é o que está acontecendo é que quando ele foi desenhando, e no caso especificamente fazendo as sombras, eu tentei reproduzir como eu acho que ele tirou a foto e como eu acho que o cérebro dele estava tentando fazer. Ele estava tentando planificar esse desenho da mão. E se a gente planificasse, de fato, o dedão ia estar muito grande. Mas vocês podem ver até pelo formato do pulso que a mão dele está virada, que essa parte aqui é necessariamente mais perto do observador, então é maior. Tanto que se a gente fizesse quanto mais perto você fica, maior é. Se você andasse 10 quilômetros, você ia parecer menorzinho. Mas o cérebro dele não conseguia entender isso quando as sombras estavam feitas dessa forma. E, além disso, ver melhor não significa só você ser melhor em desenhos de observação. Porque para você ter um repertório melhor para fazer desenhos de memória e depois desenhos de imaginação que você quiser, você precisa primeiro adquirir essas informações e entender como ela funciona, ficar mais inteligente sobre as formas das coisas. Por exemplo, se eu falasse para vocês, me desenhem, sei lá, um caranguejo. Muito difícil. Se vocês passassem 10 horas desenhando fotos de caranguejos e depois eu tirasse as fotos e pedisse para vocês, tentem me desenhar um caranguejo de novo, com certeza já ficaria um desenho muito melhor, porque você já vai ficar muito mais inteligente sobre a forma real depois de ter se esforçado para observar. Aqui eu quero trazer agora um pouco dos processos que a gente pode ficar consciente para ajudar a fazer um desenho mais honesto com a realidade, que a gente consiga traduzir isso para o nosso cérebro, essas manchas.
A primeira coisa, a coisa mais intuitiva que a gente faz quando é criancinha e vai aprendendo a desenhar, é fazer esse desenho das bordas, fazer esse desenho, por exemplo, vou desenhar um banquinho, então vou fazer a parte redonda e as 4 perninhas. Mas isso não significa que é só isso. Isso não é mais o desenho que, por exemplo, eu desenhar só os espaços negativos, os espaços em branco dessa figura. Porque essas formas em verde aqui são manchas tão válidas quanto essas formas. Se eu fizesse o desenho inteiro, só baseando nas formas que não são preenchidas pelo banquinho, eu ia ter o desenho do banquinho no final. No final, o meu cérebro iria interpretar aquilo como banco. Só que quando a gente costuma aprender a desenhar, é muito difícil esse primeiro momento de entender todas essas relações da imagem. Se eu estou fazendo um desenho e ele não está dando muito certo, eu estou tendo dificuldades em algumas comparações, tem algo esquisito, eu não sei o quê, é muito bom a gente começar a fazer comparações de relações. Não só, esse é o espaço em branco do banquinho, esse é o espaço que o banco não ocupa. Mas, por exemplo, o passarinho está para dentro do banco. Eu sei que o ângulo entre o bico do passarinho e o banquinho, ele não é reto, ele é curvado. E talvez se o meu passarinho tivesse muito comprido, isso ia me ajudar e me dar uma dica do tamanho diferente do passarinho. Isso você pode expandir para todas as coisas. Por exemplo, a percepção das manchas das sombras, o espaço que a sombra ocupa, desenhar qual é o espaço que ela não ocupa. Nesse caso, eu destaquei no Photoshop os espaços das sombras mais escuras. Mas se eu fizesse um desenho independente dessa forma, que é mais clara, isso também ia indicar para o meu cérebro qual é a sombra. Porque o que acontece são todos esses processos de ilusão de óptica, quase, que a gente passa, que a gente tem que tentar estar consciente para como eles estão funcionando, para conseguir que eles trabalhem a nosso favor. E daí, por exemplo, tudo isso junto vai nos ajudar a construir essa imagem. Quando eu vou fazer um desenho, eu também não fico pensando em cada uma dessas, eu vou fazer o passo 1, passo 2, passo 3. Já é uma coisa internalizada. É como andar de bicicleta, você não pensa em, agora eu preciso pedalar a perna direita, depois a perna esquerda. A gente vai reconhecendo manchas diferentes que existem. Aqui parece mais escuro, aqui parece mais claro. Mas essas sensibilizações para as relações das figuras, das manchas, das texturas, é que nos dão dicas de como fazer um desenho que não seja um símbolo, que seja um desenho da realidade melhor. Agora, eu vou trazer para a gente conversar um pouco sobre algumas imagens que eu separei da internet. Eu não acho que, por exemplo, tenha só uma resposta, não é tipo, vou trazer uma pergunta e a resposta é X ou a resposta é Y, mas é para a gente conversar e para a gente praticar ver as coisas. E praticar verbalizar qual é a diferença que a gente está vendo, para conseguir ter mais ferramentas para perceber isso das próximas vezes e poder utilizar. Essa primeira imagem que eu estou trazendo é a mesma modelo, é a Heather, e são 2 professores de desenho que fizeram o mesmo desenho dela. E então, são professores de desenho, são pessoas que trabalham com isso há muito tempo, e você pode ver que os 2 fizeram 2 desenhos realistas diferentes. E eu queria convidar vocês a me falarem o que vocês acham, ou como vocês percebem de forma diferente o cabelo dela. O cabelo? O cabelo dela, porque você... Não é o mesmo desenho, né? Tipo... Sim, o ângulo é diferente. O ângulo é diferente. Provavelmente cada um tá de um lado. Talvez um tá sentado de um lado dela e um tá sentado do outro. Sim. Eu acho que o da direita é muito mais, tipo, os fios. Ele tentou fazer os fios do cabelo. E o outro é como se fosse uma coisa mais lisa. Não sei. Não, é exatamente por aí. Por exemplo, o que acontece é que... Eu acho... Por favor, fale. Eu acho que é a representação da textura que é diferente dos 2 desenhos. A galera tá respondendo ali no chat também, Júlia. Você pode ler para mim, porque eu não... Leio. Obrigada. O Thiago falou, um é mais detalhado do que o outro. A Isabel falou, primeiro deu mais atenção para as bordas.
Uhum. A Daniela falou, um tem mais sombras, e a Amanda falou, um parece que focou na textura e o outro na forma. Uhum. Eu achei muito... Gostei muito do feedback de vocês, e eu acho que todo mundo tá certo, tá todo mundo vendo a mesma coisa, e eu queria desenvolver principalmente sobre esse último comentário da Amanda, que um focou na textura e o outro focou na forma. A diferença entre esses dois professores é que o professor da esquerda aprendeu a desenhar com tinta e o professor da direita com lápis. Então, por exemplo, que nem vocês falaram, esse aqui que aprendeu a desenhar com lápis, ele foi muito guiado por linhas. Ele olhava para o cabelo e ele vinha diferentes linhas. E ele se utilizou disso para fazer essas formas aqui. E é tudo baseado em linhas e traços. Já o professor da esquerda, ele aprendeu a desenhar primeiro com tinta. Então, ele fazia planos de tinta, ele fazia manchas. E daí, por exemplo, os dois estão usando lápis. Mas como os dois viram o cabelo e cada um estava acostumado a traduzir isso de um jeito diferente, esse aqui usa muito mais planos, tipo, esse aqui é um plano reto, daqui vem um plano que vai girando, aqui é um plano mais claro, do que esse aqui, que usou realmente linhas. E achei, bem por aí. E agora, nesse outro desenho, eu queria que vocês também tentassem falar para mim o que vocês acham que tem de diferente. Eu acho que é o contraste. Uhum, não sei. No da direita as linhas estão azuis, daí parece que elas estão mais apagadas. Mas na verdade estão mesma nitidez, né? Uhum. Da esquerda dá pra ver que tem sombra, mas eu sinto que da direita parece ter mais sombra, assim, é mais sombreado. Pode ser só uma sensação também. E eu acho que é sobre isso, sabe? É a sensação que a gente está tendo. A gente está tentando entender por que o da direita, por exemplo, parece ter uma sombra diferente. E assim, a gente está vendo. Estão falando aqui que é a cor da luz, a saturação, luz e sombra. O brilho é mais forte no primeiro, o brilho, o mais esfumado. O da esquerda parece mais plastificado, o da direita mais realista. O da direita parece mais azulado. Talvez o da esquerda tenha sido feito no computador e o da direita tenha sido feito no papel e depois escaneado. E por que você acha isso? O da esquerda, bom, roubando as palavras que os outros usaram, parece mais plastificado, certinho. E o da direita tem... não sei outra palavra, um estilo próprio? Algo assim. Eu vou falar para vocês que os dois desenhos foram feitos no computador e que a diferença deles está só na coloração. Então, de fato, a gente percebe um maior contraste nas linhas e eu fui com um conta-gota no Photoshop para mostrar para vocês a principal diferença das cores e daí eu vou tentar pedir para vocês verbalizarem para mim qual vocês acham que é a diferença agora com os conta-gotas. A Bruna falou que parece paleta mais fria no segundo. O Thiago falou que tem mais variedade de tons. E a Isabel também falou que da direita tem cores mais frias. A Alanis falou cores vibrantes e sóbrias. Saturação e brilho, a Gi falou. Uma coisa que eu percebi é que no segundo desenho, da esquerda, ele utiliza cores complementares também para poder dar o efeito. Por exemplo, tem um amarelo ali em cima e embaixo tem um roxo. É exatamente sobre isso que eu queria que a gente falasse. Como a gente pode ver aqui, que ele está fazendo a sombra do cabelo, mas ele está usando amarelo, laranja mais escuro. Aqui é o olho, e ele está usando diferentes tons de verde. E aqui, quantas cores tem na sombra? E mesmo a gente olhando, o quanta dificuldade que é de perceber que, por exemplo, a diferença dos dois é que um tinha as cores diferentes. Exige muita treino da gente olhar e entender
que, por exemplo, aqui tem muito roxo, aqui tem muito azul, na sombra do cabelo, e isso é algo que é outra coisa para a gente tentar sempre se tornar sensível para olhar, a gente não olhar, aqui é a sombra, então eu vou fazer uma cor mais escura. É a gente tentar realmente perceber qual é a cor, porque se às vezes se eu pensasse, vou colocar uma sombra roxa aqui, a gente ia pensar, não, vai ficar muito esquisito, não é a sombra roxa na realidade, mas olhando o resultado final, a gente tem muita dificuldade de perceber que isso aqui é roxo. A gente só consegue ver que é um contraste com o laranja, por exemplo. Agora só fazendo um pequeno adendo sobre os de cores complementares, que eu achei que ia ser construtivo trazer, que eu nunca tinha entendido qual é a utilidade de saber isso. E muitas vezes, quando a gente vai fazer o desenho, eu sempre tive dificuldade também de entender qual era o ponto de entender que existem cores complementares. Eu sei disso, mas como eu vou usar isso a meu favor? E tentando falar rapidamente sobre, se a gente juntar todas as cores no espectro de luz, vai dar branco. Então, vai dar a luz. Então, por exemplo, aqui no laranja, que nem foi falado, o contrário é azul. Então, se tiver o branco e eu tirar tudo que não é laranja, vai me sobrar azul. Então, o jeito do laranja parecer mais laranja é colocar azul do lado, que não fica tão agressivo. A gente pode achar que ficaria uma coisa mais agressiva, mas não fica. O que acontece dentro do nosso olho é que a gente tem as células dentro do nosso olho que observam a luz, que são os cones. E eles ficam saturados de uma cor. Tipo, eu estou olhando azul, daí as células entendem que estou assistindo azul. As células do lado, que vão reconhecer outra cor, são influenciadas. Elas sentem essa saturação do azul. Então, elas vão ver a cor do lado com menos azul. É como se elas não conseguissem mais ver azul, porque a célula do lado delas já absorveu tudo. Então, o que acontece é que eu tiro a cor que eu estou vendo. Então, por comparação, se a gente botar o azul, ele parece um laranja mais laranja, porque eu estou tirando o azul de dentro. Aqui é um exercício para a gente falar sobre sombras e perceber ao vivo. Porque, tá, legal. No desenho aqui, sombra laranja, divertido, gostei, tanto faz. Mas e na vida real, isso acontece? Tipo, como isso se manifesta? Que duas cartolinas, uma vermelha e uma cinza, com esses trenzinhos infantis em cima. E eu quero saber o que vocês acham que acontece diferente na cor dessas sombras aqui que estão acontecendo. E tá na imagem. Na próxima eu vou dar zoom para a gente conseguir observar melhor, mas está aqui. Eu quero saber qual vocês acham que é a impressão diferente que vocês têm da sombra e o que acontece. Na cartolina branca, o que eu acho? As sombras, elas pegam um pouco da cor do carrinho do lado, porque a luz está refletindo e empurrando para a sombra. Na vermelha dá a impressão de que todas estão no um pouco mais puxado para um preto com vermelho. Literalmente é isso, que a gente pode ver muito de como a sombra fica esverdeada, de como a sombra vermelha fica avermelhada, e de como aqui fica, de fato, puxando para o amarelo. E se a gente for pegar zoom com conta-gotas em várias coisas da vida real, em fotos, em vários desenhos, a gente percebe que tem uma multiplicidade de cores, de como uma afeta a outra, porque a gente nunca vê uma cor isolada, que nem até mesmo o preto do computador eu estou vendo do lado de outra cor. Então, toda cor influencia a cor do lado. Isso é muito, muito importante para a gente conseguir dominar melhor. Esse aqui é um desenho que um professor de desenho fez propositalmente algo que ele queria mostrar que a proporção estava errada. E eu queria que vocês me falassem o que vocês acham que está errado. A Carolina falou que é a parte de trás da cabeça. Eu acho que o tamanho da testa tá pequeno, não tá? É, eu pensei nisso também. A Maria Fernanda falou pescoço. Que a linha de perfil dele tá meio empurrada pra cima e pra direita, assim. Como se tivesse esmagado um pouco a cabeça dele. O José falou que o rosto e a cabeça parecem não encaixar.
Uhum. Talvez o rosto seja muito grande pro tamanho da cabeça desenhada. Uhum. Que esse é um erro muito comum. Muito comum, muito comum. Por exemplo, quando eu vi essa foto primeiro, a primeira coisa que eu pensei foi: essa orelha tá muito grande. Essa orelha está muito esquisita. E o meu, Júlia, o meu primeiro momento intuitivo ia ser diminuir o tamanho da orelha. E isso é um problema que acontece, que é a mesma coisa que acontece aqui. A gente, às vezes, tem a impressão que o rosto tá muito grande, ou que, por exemplo, a testa tá pequena, ou algo assim, mas é porque a gente diminui muito o tamanho do crânio. A gente diminui muito o tamanho do crânio. Vocês podem ver que é literalmente o mesmo rosto, é a mesma orelha, ela é só um pouquinho diferente aqui embaixo, mas a gente interpreta a testa como sendo pequena, a gente interpreta como o olho sendo muito perto do nariz, sendo que não é aqui, é nada a ver, é em outro lugar. Mas o desenho da parte de trás da cabeça influencia como a gente lê o perfil dessa pessoa. E isso é válido para todo tipo de proporção que a gente faz. Isso foi só para mostrar que também aqui o crânio estava menor. E esse aqui também foi um outro professor, e ele tentou propositalmente fazer um desenho mostrando coisas que as pessoas às vezes faziam sem querer quando iam desenhar um retrato. E eu queria que vocês falassem também quais vocês acham que eram as coisas que podiam ser modificadas. Ela não tem queixo. Eu fazia muito isso. O sorriso tem contornos muito marcados, a Larissa falou. Uhum. E eu acho que também essa parte dos olhos aqui está ocupando muito espaço. O rosto, a gente tem essa dificuldade de entender que o olho não vai até o final do rosto. E aqui, ó, a cabeça tá pequena também, a Beatriz falou. O nariz tá gigante, a Bruna falou. A Gabriela falou o contorno da face. A Carolina Sommer falou a direção da sombra. A Alanis falou que o rosto não tem muito formato. A Gi falou, parece que inflaram a cabeça dela. O rosto está muito grande para a cabeça. Ana Júlia falou a proporção do nariz com relação ao rosto. Quem falou da sombra, o que você acha que tem de diferente ou errado? Ou o que está acontecendo com a sombra? Olha, assim, ela não respondeu, mas eu acho que é porque do lado direito do rosto dela tem uma sombra e do lado direito do nariz também tem, que teria que ser ao contrário, né? Como assim? Tipo, é que se a luz tá vindo desse lado, tem que fazer sombra desse lado. E o nariz tá ao contrário do rosto. Como assim? Você acha que... Olha, no meu entendimento agora... Tá certo. Porque, não, tá assim, certo, eu viajei. Se a luz tá vindo daqui... A Carolina falou que confundiu, na verdade. Porque se a luz tá vindo daqui, e daí tem o nariz que é alto e impede a luz de chegar, a sombra vai ficar para esse lado. E aqui é o professor, ele refez o desenho, alterando as coisas. E a gente pode ver aqui, que nem vocês falaram, a sombra de onde é a parte mais escura da bochecha, como isso muda a nossa percepção de onde é mais alto e onde não é. Esse encontro do nariz com a testa, como é complicado e difícil, todo o contorno estava, tipo, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência também muito forte de fazer... eu percebi que aqui tem uma sombra bem escura. E daí, às vezes, a gente acaba fazendo isso desconexo do resto do desenho. Eu vou fazer essa sombra bem, bem marcada, porque eu tenho certeza. Quando o resto das sombras não está marcado da mesma forma, e daí chama bastante atenção também. E a gente pode ver todos os contornos, porque, como eu falei no banquinho, é muito fácil e é muito intuitivo. É assim que a gente aprende, percebendo primeiro os contornos. Mas se a gente conseguir fazer manchas mais suaves, isso ajuda o nosso cérebro a interpretar como sendo mais realista, como sendo algo mais fiel à realidade. Esse aqui é um desenho de outro professor também. E os dois desenhos estão fora das proporções. Os dois desenhos estão fora das proporções. Eu queria saber se vocês gostam mais de um ou de outro e por que vocês acham isso.
A Isabel falou que o primeiro parece menos errado. Achei muito interessante a frase. Acho que o primeiro gostei mais, a Beatriz. Amanda, o primeiro é mais parecido. E o Matheus, mesmo estando fora de proporção, o da esquerda parece mais fiel. A Beatriz, o segundo tem pernas muito pequenas. Sim. Eu acho que a gente acha que as pernas são muito pequenas por causa do ângulo, né? Sim, isso é algo que a gente tem, é o mesmo exemplo do meu amigo Bruno, que a gente tem muita dificuldade em acertar coisas em perspectiva. A gente pode fazer muitos exercícios de arquitetura, de ponto de fuga e tal, mas é extremamente complicado para a gente não tentar corrigir. Tipo, eu sei que a perna mais para trás fica menor. E daí, ao invés da gente fazer o ângulo dela diferente, a gente faz uma perna diferente menorzinha. O Leon falou que o segundo ficou mais dinâmico. Achei interessante esse comentário. E a Carol falou que o segundo parece estar prestes a se movimentar. O que acontece é que esses dois desenhos não são idênticos à figura, no sentido não obedecem às mesmas proporções. Então, se eu botasse uma folha de papel vegetal em cima e contornasse de caneta, ia me dar uma terceira figura. E essa figura foi proporcionalmente alterada para ficar diferente mesmo. Mas tem alguns erros que o nosso cérebro interpreta de um jeito diferente do que de outros erros. Como, por exemplo, várias pessoas falaram, essa aqui parece mais dinâmica. E essa aqui, outras pessoas falaram, parece mais realista. Sendo que, assim, as pernas estão maiores que o natural, mas o nosso cérebro perdoa isso mais fácil. E o tamanho das mãos e dos pés aqui está muito maior que a realidade e aqui está menor. A cabeça também aqui está menor e aqui está maior. E é quase, assim, o que o nosso cérebro desculpa com mais facilidade. A gente tem essa tendência de fazer mãos e pés pequenininhos, mas se você colocar, sei lá, sua mão no seu antebraço, você vai ver que as nossas mãos são muito grandes. Mas a gente tem esse costume de fazer elas pequenininhas, de fazer as coisas diminuindo. E seria quais são as formas diferentes de errar e como o nosso cérebro lê ela de forma diferente. Como isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui é um desenho que seria mais, entre aspas, fiel à realidade. E esses dois foram reproduções que estão desproporcionais também de uma forma ou de outra. E eu queria saber qual a impressão que vocês têm sobre esses dois. Eu sinto que o do meio deu uma encurtada na barriga, assim, na parte do abdômen. E o terceiro, ela tá meio torta, assim, o quadril veio muito pra cima. Acho que é isso. Calma. A Bruna falou que o terceiro tá mais idealizado. A Gabriela falou que o do meio parece muito duro. É claro que cada um desenha de como que é. E às vezes você quer transmitir coisas diferentes. Quanto mais você conseguir dominar as formas para depois poder intencionalmente fazer coisas diferentes, mais fácil vai ser. Dito isso, esse foi um exemplo para mostrar também de como o nosso cérebro tende a achar culturalmente como a gente vive, como a gente lê desenhos, etc., a gente gosta mais, no geral, de fluidez e dinâmica. Por exemplo, aquele desenho aqui, que, por um lado, as proporções não estão corretas, e, de outra forma, talvez a gente também não gostasse tanto delas. Mas, como ele está em um movimento de ação, isso deixou a figura mais desequilibrada e dinâmica, isso foi positivo para pessoas. Nossa, vocês estão ouvindo o vento? Está vindo de mim? Sim. Isso foi positivo para as pessoas, essa dinâmica, essa fluidez. E muitas vezes as pessoas vão dizer que nem isso é idealizado, isso aqui. As pessoas não têm essas curvas. Não existe. E de fato, nesse caso, é uma versão mais
curvada no geral do que essa aqui. Tipo, olha como esse ângulo aqui é diferente em todas esses três desenhos. Como aqui aqui existe um ângulo muito mais aberto do que aqui. Mas mesmo assim a gente ficou, mesmo que fosse igualmente alterado, a gente também normalmente acha culturalmente por tudo mais agradável quando é um desenho que tem linhas que acompanham, que é mais fluido, mesmo que talvez não seja teoricamente tão anatomicamente correto. E esse é o último desenho, eu acho, que eu não lembro, para depois a gente conversar sem os slides, de um erro que tem, que também é muito comum, eu coloquei porque ele é algo que eu faço muito, de falta de proporção no corpo. O que vocês acham que está acontecendo? O Thiago falou que as mãos estão pequenas. Uhum. Eu acho que tem alguma coisa errada com o rosto. Uhum. Que, tipo, não tem o ângulo, assim, não sei. Uhum. A perna da direita tá meio esquisita. Sim, É a verdade. perna da direita tá bem esquisita mesmo. Isso é um fato. O tronco tá muito comprido. Sim. A coxa direita parece estar muito reta, o corpo está comprido, a cabeça muito redonda, o quadril parece meio estranho. Abre aspas, mulher minhoca, fecha aspas. Primeiro de tudo que eu concordo com todos os comentários que vocês fizeram. Esse é um desenho que não tá tudo corrigido, foi só para apontar algo final. Mas eu concordo, de fato, por exemplo, a coxa eu não tinha visto, tá muito, muito esquisita. E como para fechar esses slides essa parte da oficina, para depois a gente conversar todo mundo junto, é para a gente tentar forçar e tentar realmente trabalhar para falar, tá, eu tô achando esquisito, por que eu tô achando esquisito? Tentar dar palavras, exemplos, eu acho que o tronco tá muito comprido, eu acho que a mão tá pequena, eu acho que a cabeça tá pequena. E, por exemplo, esse aqui foi feito um recorte que ele botou, tipo, literalmente, sei lá, toda essa parte aqui que não existe. Que eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade às vezes de entender o erro aqui, mas depois que eu comparo com a versão real, parece assim surreal para mim. Parece que realmente uma mulher minhoca, uma mulher meio sei lá, uma coisa esquisita. E a gente não, mesmo sabendo que tá errado, a gente não consegue entender o porquê. E a gente só consegue praticando e tentando se sensibilizar para outros desenhos que a gente está vendo, tentar reconhecer o que está errado e dar palavras, entender como o nosso cérebro está interpretando essas manchas quando a gente está podendo comparar com uma imagem real. Eu acho que agora acabou. Sim, deixa eu parar uma coisa aqui primeiro. Eu queria agora propor, nesses minutinhos finais, para a gente falar um pouco dos nossos próprios desenhos. Eu trouxe para vocês um desenho que eu coloquei para a gente conversar. Deixa eu pegar o link do Miró primeiro. Vou pôr aqui, tá no chat. E agora eu vou compartilhar minha tela. Desenhar isso aqui. Que é um desenho. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Sim, Que é um vendo, desenho. sim. Que é um desenho que eu fiz há um tempo atrás. E eu estava extremamente frustrada. Eu não tenho essa segunda imagem de um concerto dele, mas eu treinei muito iluminação e eu treinei muito sombra, e eu fiz esse desenho e ele me parecia extremamente esquisito, extremamente errado, e eu fiquei assim umas 3 horas apagando e voltando nele, tentando consertar essas noções erradas que eu tinha, mas eu não conseguia ajeitar. Eu não conseguia verbalizar o que estava diferente. E eu queria, então, convidar vocês para primeiro a gente falar um pouquinho desse desenho, do porquê o que vocês diriam para mim quando eu estava tentando entender quais proporções estão erradas nesse desenho, e vocês, mesmo sem a gente ter uma foto de referência, só falar o que a gente nos incomoda, o que a gente acha esquisito, e depois convidar para se outras pessoas quisessem colocar desenhos também, não para a gente xingar, eu coloquei o meu para a gente xingar como um movimento assim, de afeto, de comunidade, mas para a gente conversar sobre
efeitos de cores que a gente acha que acontece, efeitos de proporção, o que a gente gosta ou o que a gente não gosta, e só, no geral, coisas que antes a gente não percebia e talvez perceba agora. Mas, então, faço convite para quem quiser colocar desenhos para a gente conversar. Não vou me estender muito, as pessoas não vão ficar trancadas aqui, mas eu queria primeiro, então, que a gente conversasse o que vocês diriam para mim que eu devia mudar nesse desenho. Só um segundinho. A gente não tá conseguindo entrar no Miro, porque tá, tipo, não tem permissão, uma coisa assim. Deixa eu pensar, então. Acho que tenta clicar isso aí. Como é que eu mudo isso, vocês sabem? Eu acho que esse daí mesmo. Qualquer um com link pode editar nesse último. Mas eu não consigo clicar em editar. Eu já gastei as minhas coisas do Miró, peraí. Oh, não! Peraí, galera. Peraí. Agora foi aqui pra mim. Não sei se... Já. Agora deu. Vocês conseguem colocar coisas dentro? Ah, não sei se dá pra colocar. Eu acho que dá para entrar e ver, mas não dá para colocar. Então, vamos... Pera aí, galera. Pera aí. Tá bom, então. Eu vou pegar o link da pasta do Drive para as pessoas colocarem lá, então. Um segundo. Comorg, você pode fazer isso por mim, por favor? Posso, com certeza. Comorg. Então, enquanto a gente trabalha nessa logística, eu queria que a gente conversasse, então, o que vocês fariam diferente, ou diriam para mim o que eu devia mudar nesse desenho. Eu acho que a largura da testa... Desculpa. Pode falar. A largura da testa, acho que tá muito alongado em relação, tipo, indo em direção à orelha. Parece que ele tem a cabeça um pouco mais achatada, não sei. Muito calvo. Eu acho que é o olho. O que você acha que é no olho? Então, eu não sei se é o olho de cá ou o olho do outro lado. Porque eu sei que ele tá olhando para cima. Mas não sei, tá meio torto, não sei explicar. Eu ia falar do olho também, Mari. Parece que cada olho tá olhando para um lado, assim. Tipo, ele não tá olhando... Sim. O do queixo tá olhando para frente e o da frente tá olhando para cima, tipo. O queixo parece estar um pouco curto também. Eu concordo com quem falou que parece que tá achatado, tipo, parece que espremeram a cabeça, assim, segurando na orelha, assim, daí achatou em direção do nariz para a nuca, assim. A Amanda falou aqui, a entrada do cabelinho, o lado esquerdo parece um pouco mais para baixo, mesmo que esteja inclinado. Não, entendi. Eu também não. Amanda, manda as palavras de novo, porque não deu para entender muito bem, não. E eu acho que a orelha tá muito grudada na cara dele também. E como você acha que seria, na prática, traduzir em desenho a orelha estar menos grudada? Puta, aí você complicou, né? Então, por exemplo, desenvolvendo isso que você falou, o que faz uma coisa parecer mais distante ou mais perto que outra é, além do tamanho, é se tem sombra ou não. Então, talvez se eu pegasse uma sombra e eu fizesse uma sombra mais escura aqui assim, ó, atrás da orelha, seu cérebro ia ficar, se tá tendo uma sombra atrás é porque tá distante um pouquinho da cabeça, então não tá tão colada, entendeu?
Sim. A Isabel, inclusive, falou mais escuro atrás da orelha, talvez. Sim. Ó, a Gi falou. Também acho que o olho direito está mais para baixo do que devia mesmo. Talvez seja um problema na fase do primeiro sketch, as linhas guia. Uhum. Não, então, eu concordo que é algo para mostrar para vocês que, por exemplo, eu tinha uma habilidade maior em fazer sombra e nesse tipo de sentido. E, tipo, talvez se a gente fizesse um zoom muito grande em um olho, tava bom. Se a gente fizesse um zoom muito grande no outro olho, legal também. Mas quando tava tudo junto, eu não conseguia interpretar a relação entre essas coisas. Foi exatamente o que eu pensei. Quando eu olhava para um olho, eu falava, não, tá bom. Daí eu olhava os dois, eu ficava tentando decidir qual olho. É bem isso. E quem nunca deu dessas, né? De Nossa, olhar, toda fazer hora. um desenho por 5 horas. Aí, nossa, vai ficar muito bom. Aí você olha de longe e fica, meu Deus, que lixo. Julia, are you there? Acho que ela caiu. É, gente, perdemos a nossa oficiante, mas daqui a pouco ela já vai entrar, tenho certeza. Ah, ela tá ali, só não dá pra te ouvir. Oh, não! Beleza, beleza. Oi? Oi, agora dá pra te ouvir. A minha tela parou de ser compartilhada, né? Sim. Agora a gente já tá na fase final. Eu quero que quem se sinta confortável, se estiver tudo bem, eu vou pegar os desenhos que estão aqui no Drive, eu vou compartilhar para a gente falar sobre eles um pouquinho. Compartilhar na tela. Eu vou botar depois também os slides para a gente ver melhor. Eu vou começar com o do Gabriel. Ah, que bonitinho! Gabriel, tem algo que você não via antes no seu desenho que você vê mais agora, por acaso? O nariz tá esquisitíssimo, a distância dele entre os olhos. Tá muito junto. O que você acha que tá muito junto? O nariz com o olho da esquerda. Eu acho que talvez essa crítica que você está fazendo, é a minha opinião, né? Obviamente posso estar errada, é só como a minha impressão, é o seu cérebro tentando planificar. Ele está tentando trazer ela como se estivesse olhando mais para frente. Porque se você olha meio de trás, de fato, o seu olho fica atrás do nariz. Talvez seja que nem a questão da orelha, que não dá para entender que tem uma distância entre essas duas coisas. Mesmo que desse ângulo elas pareçam uma na frente da outra, talvez tivesse uma sombra a mais aqui no nariz, o cérebro lesse mais dessa forma, sabe? Entendi. Porque é claramente um desenho estilizado, bonito, dinâmico, e que a gente tá falando sobre parecer. Aqui a gente já abandonou bastante o ser anatomicamente correto, porque a gente sabe que os olhos não são desse tamanho, mas assim é bonito, assim é legal, a gente gosta também, é um estilo. Então é sobre as impressões que a gente tem. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa que acha que chamou atenção. Não xingamento só, eu só tô... Não é pra gente xingar, é só pra gente xingar o meu, mas só conversar sobre. Eu achei engraçado que ele falou que achava que o olho tinha que ser mais longe, eu achava que tinha que ser mais perto. O olho esquerdo, no caso, tipo, que o nariz tinha que cobrir mais um pouco o olho. Não sei. Do que eu acho, assim. Eu vou ir pro próximo, então. Da Beatriz. Eu não sei se a Beatriz quer falar primeiro algo que incomoda e não sabe dizer porquê, ou alguma coisa assim.
Tá um pouquinho baixinho. Não sei se é só pra mim. É que meu computador tá baixo mesmo. Tá melhor assim? Acho que sim. Vou tentar falar mais alto. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse desenho foi o nariz, que ele ficou bem pequenininho e ficou longo também. E as orelhas, que eu não consegui acertar muito bem. E acho que é isso. O que você faria diferente, talvez? Eu ia mudar o nariz, eu ia dar uma esticadinha nele, que eu acho que ele tinha que ficar um pouco mais perto da bochecha, parece assim que ele foi encolhido. E a orelha também, eu acho que eu ia dar uma arrumada nela. Como você ia dar uma arrumada, você acha? O que você acha que te incomoda? É que na foto da referência que eu peguei, a orelha ela tava um pouco mais curvadinha. Mas assim, em formato de lua. Que é uma coisa muito difícil que a gente faz, o que a gente tenta girar para o lado ortogonal, a gente tenta deixá-la plana, porque é mais fácil para o nosso cérebro. A gente tem uma resistência muito grande, é tipo, a orelha tá meio de lado. Sim, faz sentido. E assim, é um desenho que tem, tipo, as sombras muito bem feitas, muito bonito, muito bonito. E eu acho que se a gente, às vezes, recortasse daqui para cima, não ia te incomodar. E se a gente recortasse, talvez, daqui para baixo, também não ia te incomodar. Eu acho que talvez o que te incomode é que tem mais espaço aqui entre essas duas coisas. E você falou, por exemplo, eu acho que o nariz está muito magrinho, eu ia esticar ele para o lado. Eu acho que talvez uma coisa que possa acontecer também é que você está tentando compensar esse tamanho que nessa direção está muito comprido. Ao invés de, tipo, diminuir esse espaço, você tentar ocupar mais espaço com o nariz, sabe? Não sei se deu para traduzir. Que eu acho que acontece com a orelha também, um pouco. Que é algo que a gente, às vezes, só olha para um lado ou só olha para o outro e acaba não tendo dificuldade em conectar essas duas coisas enquanto está desenhando. Assim. Foi bem isso mesmo. Eu vou para o próximo também, daí eu acho que a gente já pode terminar para ficar extremamente pontual. Que é um desenho colorido da Maria. Maria, você quer conversar primeiro? A Maria falou que não quer falar nada, não. Tá Não de boa. precisa. Tá, de boa, Maria. Eu posso falar? Tudo bem? Maria, você... Acho que ela vai responder. Ela falou que pode falar sim. Então tá bom, muito obrigada, Maria, por compartilhar. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu acho muito difícil da gente entender são cilindros. Que, às vezes, por exemplo, esse é um desenho que a gente está olhando de que ângulo? A gente está olhando de cima para baixo, né? Tanto que a gente consegue ver dentro da xícara. Mas o que acontece é que essa borda aqui... Opa, vocês conseguem ver quando eu faço isso aqui? Sim, né? Sim, dá para ver sim. Esse meio círculo aqui, essa elipse, parece mais um círculo do que essa parte aqui. Mas isso não faz sentido, porque essa parte aqui devia ser mais curvada e essa aqui mais reta, porque a gente está olhando de cima. E isso é uma coisa muito difícil de entender quando a gente olha duas elipses separadas. Entender qual é mais curvada e qual não é. Porque se eu estivesse olhando para ela reta, ela seria... Eu ia estar vendo, tipo, o círculo de lado, que ia ser uma linha. E quanto mais de cima eu vejo, mais ela tem que ficar redonda. Mais perto de um círculo também. E outra coisa que eu acho que ajuda muito a gente a entender é que, por exemplo, esses dois tons estão bem parecidos. Aqui também. Só que aqui ia ter mais sombra, porque aqui ia entrar bem menos luz. Então, talvez se a gente fizesse aqui um pouquinho mais escuro, o nosso cérebro já ia ter mais facilidade em interpretar. Isso aqui é um negócio redondo que entra água dentro. Isso aqui é um cilindro completo. Assim, às vezes, talvez parece um retângulo com um círculo junto. A gente ia conseguir mais essa forma 3D. Espero que tenha sido traduzido para vocês. Eu vou encerrar exatamente agora, 5h30. Espero que vocês tenham gostado. Opa, abrindo a coisa. Espero que vocês tenham gostado.
E muito obrigada por participarem. Eu espero que tenha sido útil, que tenha agregado para vocês. Eu sei que tem gente aqui que desenha muito, muito, muito tempo e desenha muito, muito, muito bem, e gente que não tem tanto contato com a área. Então, eu espero que possa ter agregado para todo mundo. Então, Júlia, tá todo mundo agradecendo aqui nos comentários do chat e tal. E eu queria agradecer a você por ter feito a oficina, foi muito legal. Me ajudou muito, porque eu lembro que quando eu estava começando a desenhar, eu tinha muitas essas dúvidas. Então, muito obrigada. E obrigada por ter participado e ter inscrito a oficina, foi muito legal. E é isso aí.